Estou aqui com o meu computador, com algumas anotações, com todos os gastos, com todos os ganhos também que eu obtive nos últimos 6 meses com o meu infoproduto, com a minha empresa no digital. Eu estou fazendo isso há 6 meses, mas nesse momento faz mais ou menos 2 semanas que a gente tinha uma empresa física, uma empresa de doces, e a gente fechou para fazer o digital acontecer. Então agora está 100% focado nesse infoproduto. Eu quero que ele sustente a minha vida, a minha casa. Então todos os esforços estão mirados nisso agora, e eu vou usar esse canal para documentar essa jornada até eu chegar nesse momento onde a minha empresa do digital, onde o meu infoproduto vai pagar todas as minhas contas. Eu espero que isso aconteça daqui a 2 meses. Então, se você quer acompanhar, já se inscreve. E agora vamos falar sobre o que eu aprendi, o que eu errei, o que eu faria diferente e um pouquinho sobre como foi esse planejamento para começar a viver digital daqui a 2 meses. Mas eu posso fazer depois um vídeo só sobre isso. Vou botar aqui meu óculos para eu começar a ler as minhas anotações. Primeiro, eu gostaria de falar um pouco sobre esse infoproduto e sobre essa empresa, porque vai dar para entender melhor as escolhas que a gente fez e até os meus aprendizados mesmo. A gente tem uma empresa, quando eu digo sou eu e o Gabriel, meu marido, a gente tem uma empresa chamada Neurojitsu, uma plataforma digital onde a gente ensina jiu-jitsu. Dá para ensinar luta online, tá? Sim, porque existem muitos conceitos, existem toda a técnica ali, então antes da prática tem muita teoria, sim, também dentro das artes marciais. É esse produto que eu tenho hoje, é um produto de assinatura e eu vendo tanto mensal quanto anuidade. O meu marido é professor de jiu-jitsu, foi ele que estruturou, então ele toma conta dessa parte de dar aula, ele é o especialista, e eu fico mais com as edições de vídeo, a criação do site, às vezes também escrevo um conteúdo ou outro, porque também, né, também pratico jiu-jitsu, então eu também manjo muito pouco, mas manjo, entendo ali do que eu tô, no geral, assim, entendo um pouquinho. E aí, quando a gente começou, a gente sabia que não dava para querer abraçar o mundo, ainda mais tendo uma empresa para tomar conta, uma empresa de comida. Quem já trabalhou com comida sabe o que eu estou falando, dá muito trabalho, exige muita atenção e muito estresse. Come o seu juízo. Então, a gente, consciente disso, tomou a iniciativa de fazer uma rede só, uma plataforma só, né? Porque o YouTube não é uma rede, é uma plataforma. E a gente escolheu o YouTube por questões de espaço mental. Então, eu já tenho empresa há bom tempo, já estudo marketing há um bom tempo, só que sempre fui aplicando para empresa física, sempre foi negócio físico. Mas eu já sabia um pouco de comportamento do consumidor. Então eu sei que quando uma pessoa ela pega o celular para rolar o feed do TikTok, para rolar o feed do Instagram, ela tem uma intenção muito diferente de quando ela clica no YouTube para assistir um vídeo no YouTube. Quando você vai para o YouTube, você já tem mais tempo, você já está disposto a ver um vídeo mais longo, às vezes a prestar mais atenção, às vezes não também. O YouTube serve muito ali como uma companhia, né? Bota um vídeo, vai lavar uma louça, vai arrumar a casa, às vezes conversa com o vídeo passando, também acontece, mas existe o outro polo onde você está focado, onde você busca aulas, onde você busca tutoriais, onde você está ali disposto a dar atenção e a também dá mais tempo, muito mais tempo. Porque o comportamento do usuário das redes sociais é de, eu tô aqui na fila, deixa eu ver aqui o que tá passando, eu vou passando, quero rir, quero compartilhar com os meus amigos. E como a gente estava fazendo educação, tomou essa iniciativa de focar no YouTube. Porque se ele tá mais tempo me ouvindo, se ele tá mais tempo comigo, então mais espaço no cérebro dele eu tenho. Imagina que eu fiz um vídeo de 40 minutos e uma pessoa vem e assiste um vídeo meu de 40 minutos. Cara, ela já tem comigo 40 minutos da vida dela.
Agora, imagina a quantidade de conteúdo que precisa chegar no perfil dela pelo Instagram para ela me dar 40 minutos de atenção via Instagram. Então, por isso que a gente decidiu pelo YouTube, por essa proximidade, por esse envolvimento ser muito maior. E aí entra tudo isso para introduzir o meu primeiro tópico, que é apelar é necessário. Porque quando eu comecei, eu achava muito feio quem fazia grandes promessas em thumbs do YouTube. Quem fazia muito gatilho, sabe? Gatilho de curiosidade, gatilho de não sei o quê, gatilho, gatilho, gatilho. E no meu nicho de jiu-jitsu, então, tem umas promessas super mirabolantes. Assistindo o vídeo de 10 minutos. Se você assistir esse vídeo, você vai bater em qualquer faixa preta, sendo faixa branca. Isso é possível? Claro que não. É claro que não. O faixa preta não, o faixa branca não vai bater no faixa preta. Ele pode ser um ótimo faixa branca, estudar bastante e bater nos outros faixa branca, quem sabe no faixa azul, que é o nível que vem acima, mas no faixa preta não. Mas existe muito isso no meu nicho de fazer essas promessas mirabolantes. Eu olhava para aquilo e falava, gente, que coisa feia. Eu não vou fazer isso. Não, eu vou fazer bonito. Eu vou fazer ele chique, vou fazer capa chique. Não vou prometer o que eu vou entregar, entendeu? Vou ser bem honestinha. Se você ver esse vídeo, você vai melhorar. Porque eu tenho certeza que você vai melhorar, tenho certeza que você vai ficar melhor do que você estava antes. Mas você não vai bater no faixa preta. Então eu tinha muito essa visão de fazer um marketing elegante, de me posicionar com muita honestidade. E em pouco tempo eu já percebi que isso não dá certo. Não dá certo mesmo. Porque se você tem um bom conteúdo, você está lá na internet, você está confiante do seu trabalho, do que você tem, da sua entrega, mas não faz essas capas ridículas, super apelativas, com super gatilhos de curiosidade, com muita expressão facial, com, enfim, esses gatilhos, esses ganchos mesmo, seja visual, seja de uma frase, mas seja uma promessa. Mas quando você tem um bom conteúdo e não usa isso, não adianta nada você ter um bom conteúdo, porque ele não vai chegar a ninguém, porque ninguém vai clicar. Não vai clicar. Porque aquela pessoa, às vezes, ela nem entrou ali no YouTube para estudar jiu-jitsu. Então, eu preciso despertar muita vontade dela. Como se eu tivesse que tirar ela do 0 até a 100. Algumas ali vão entrar em 40, vão entrar em 60% de chance de clicar já no meu vídeo, porque ela está buscando o assunto que eu estou produzindo. Mas eu preciso forçar ela a clicar o meu vídeo, quase, né? Engatilhando mesmo ela. E eu não queria que fosse assim. Eu não queria que fosse assim. Eu não queria fazer isso. Mas eu percebi que essa é a única forma. E eu tô lá fazendo meu trabalho honesto, entregando tudo, conteúdo de alta qualidade. De alta qualidade. São muitos bons. São muito bons os conteúdos que o meu marido faz e que o outro professor da gente faz. Mas a gente não vai chegar a ninguém. Ninguém vai ver. Ninguém vai aprender com a gente se a gente não apelar. Então, se eu fosse começar agora, eu já começaria apelando muito, fazendo grandes promessas, coisas mirabolantes, caretas, essas coisas aí que a gente vê aqui pelo YouTube e realmente dá muito certo. Outra coisa é que a repetição traz a força. Às vezes a gente está na internet e tem essa resposta rápida. Realmente, né? Você posta um vídeo hoje, amanhã você já consegue ver se esse vídeo deu certo ou não pelo impacto inicial dele. Apesar dele ir crescendo com o tempo, o algoritmo vai entendendo mais o que você faz, do que você fala, mas a gente já consegue, no primeiro momento ali, sentir a resposta do vídeo. Isso vira um vício, né? De sentir a resposta rápido e já tomar decisões. Mas eu percebi que existe um poder muito grande na repetição. E quando eu digo isso, é a repetição de tudo. Se eu tenho um formato de capa específico e eu vou repetindo ele, a minha comunidade começa a entender que aquelas são as minhas capas. E se ele gosta do meu trabalho, perceber esse padrão na hora da rolagem pode fazer com que ele pare e fale, não, aquele canal que eu gosto. Já percebi pelo padrão de cores, pelo posicionamento dos ícones. Então, essa repetição traz força,
ela traz impacto dentro da comunidade. E isso também tem a ver com formatos. Então, às vezes, a gente tem uma ideia e solta e não dá resposta. Mas é porque é um formato novo. Dá para no primeiro vídeo a gente ter uma resposta. Às vezes você tem que fazer 10 vezes aquele formato para entender se a audiência curte ou não curte aquele formato. Ou seja, você vai ter que repetir. E a gente tem outro professor, inclusive, nessa empresa, e ele tem bastante dificuldade com essa repetição, porque às vezes a gente chega com o roteiro e fala assim, professor, a gente vai gravar esse. Ele fala, mas esse eu já gravei. A gente já fez isso. E aí eu falo, não, é verdade, a gente já fez, mas a gente vai fazer de novo, porque muita coisa você vai repetir. Muita coisa você vai repetir. Porque algumas pessoas já viram, mas outras não. Então eu trago, eu explico de uma nova forma, com um novo título, com uma nova capa. E quem sabe eu chegue a mais pessoas, mesmo com a mesma mensagem, mesmo com o mesmo conteúdo. Outra coisa que eu faria diferente seria começar o tráfego pago desde o início. Então foi uma coisa que a gente fez. A gente sabia que ia ter que fazer tráfego pago, claro, desde sempre, mas foi dando passinhos de cada vez, né? Foi dando ali passinhos, passinhos e começou a fazer tráfego pago recentemente. Só que o tráfego pago tem o seu próprio ciclo. No início, você vai acabar gastando dinheiro até você perceber o tipo de criativo que vende, até o próprio algoritmo entender o público, entender quem é o comprador ali, porque o meu público, quando eu faço um anúncio para venda, ele não é só o praticante de jiu-jitsu, mas é o praticante de jiu-jitsu que compra online. Então, o algoritmo vai entendendo quem dentro desse nicho tem o costume de comprar online, porque isso aumenta a chance dele comprar o meu infoproduto. Então, eu acredito que quanto antes começa o tráfego pago, melhor, porque vai ter que passar por esse início sofrido, digamos assim, onde você bota mais do que tira, onde você aprende, no nosso caso, em vez de contratar um gestor, a gente decidiu que o Gabriel ia tomar conta dessa área do tráfego pago. Porque a gente tem amigos empresários, a gente sabe que é muito complicado essa questão de gestor. Você ter um bom gestor, você ter um gestor de confiança, é muito difícil. Então, a gente pensou que seria muito mais fácil contratar outros tipos de profissionais do que o gestor. E decidiu que o Gabriel vai estudar e se aperfeiçoar nisso. Ou seja, além do processo natural do tráfego, de ter que realmente dar uma investida a mais, sem voltar tanto para depois o gráfico começar a subir, ainda tem o processo do Gabriel, que é bem parecido. Ele precisa entender e no início vai demorar para fazer um anúncio e vai pegando as manhas e vai entendendo. Então tem o processo do Gabriel também. Por isso eu queria ter começado logo com o tráfego desde o início, porque agora ele já estaria em outro momento. Eu ainda me sinto no momento inicial do tráfego pago, eu queria estar em outro momento, né? Não estou mais no momento inicial do orgânico, mas estou no do tráfego, entende? Então, se eu tivesse começado os dois juntos, eu agora não estaria no início em nenhum dos dois. Ou seja, com certeza minhas respostas estariam bem melhores. Outra coisa foi que logo que a gente começou, a gente separou um dia da semana, isso foi maravilhoso, isso eu mantenho, a gente mantém até hoje, um dia da semana para gravar os conteúdos da semana inteira. Mas o que, que a gente decidiu fazer? A gente decidiu que gravaria conteúdos para todos os dias da semana. A gente acreditava muito na quantidade e também queria ter respostas mais rápidas. Então o pensamento foi: se eu consigo logo ter uma, uma grande quantidade de conteúdo, eu consigo uma grande quantidade de resposta e eu já consigo ver o que funciona, o que não funciona. Esse nome aqui chama mais atenção, esse tipo de capa chama mais atenção, esse assunto é mais bombado. Isso realmente aconteceu. A gente, por estar postando 7 vídeos por semana, conseguiu ter dados para serem analisados rápido, que é uma coisa que demora. Demora você ter material suficiente para sentar a bunda na frente do computador e começar a fazer análise de dados. E realmente a gente conseguiu isso. Mas a nossa resposta teria sido muito melhor, mesmo que a gente tivesse uma demora maior para juntar dados,
a nossa resposta já seria maior. Hoje a gente teria mais inscritos. Hoje eu tenho 6 mil inscritos, 6 mil e pouquinho. E então eu fico imaginando, né? Porque a maior parte desses inscritos vieram nos últimos 2 meses. O início foi mais complicado. Então imagina se eu já tivesse começado com qualidade desde o início em vez da quantidade. Hoje a gente está fazendo 3 conteúdos por semana, às vezes sai um, às vezes sai 2. Mas é pensado muito mais. É muito mais pensado. A gente fazia assim, vai ser esse, dá temas, e aí na hora que eu ia postar, eu decidia título, e aí depois que estava no ar, eu ia lá fazer uma capinha e colocava. Então agora, não. Durante a reunião, na nossa reunião semanal, a gente já escreve a thumb, a gente já escreve o título, e aí o Gabriel depois faz o roteiro. O YouTube tem essa função maravilhosa. O YouTube, cara, é a melhor plataforma que existe. Hoje eu já miguei para as outras redes e tô produzindo curto. Faz uma semana que eu comecei, faz parte da estratégia de viver digital, fazer essa expansão para as outras plataformas, mas não adianta. O YouTube é a melhor de se trabalhar. E agora ele tem a opção de você colocar 3 opções de títulos e 3 opções de capas, né? Para competir e ver qual é a melhor. Isso, cara, sensacional. Então, às vezes, na hora de criar ali a thumb, a gente cria até mais de uma opção de thumb, mais de uma opção de título, para colocar elas para concorrer na hora que for liberado o vídeo. A gente faz primeiro a thumb para depois fazer o vídeo a partir da thumb. E aí o Gabriel vai lá com uma thumb maneira, ele vai lá e escreve o roteiro. Com o roteiro pronto, a gente vai, no dia da semana de gravar, faz a gravação. E tem a pós, que também está muito mais longa. Porque antes era feita basicamente cortes. E agora não. Agora tem inserção de vídeos, de setinhas, de coisas que enriquecem o vídeo, melhoram a didática do conteúdo. Ou seja, houve um investimento na qualidade desse conteúdo. E eu faria isso desde o início, se eu pudesse. Não teria feito do jeito que eu fiz, mirando na quantidade, mas mirando 100% na qualidade, porque a resposta é outra e vale muito mais a pena. Então, pensa que nos meus vídeos lá do início, eu tinha 200 views, uma média, e os que saíam bem, batia 500 views. Hoje eu não tenho vídeo que bate 500 views. Tem um ou outro, mas a gente já considera um vídeo flopado. Hoje eu tenho vídeo de 20 mil views, 15 mil views. A minha resposta melhorou muito quando eu pensei na qualidade em vez da quantidade. Eu teria feito isso se eu pudesse desde o dia 1. Percebi agora que vou sair toda feia no vídeo, eu tô prendendo o cabelo. Não, não dá certo isso. Vamos lá. O segundo, thumb e início de vídeo. Por quê? Claro, eu sempre ouvi todo especialista de conteúdo falar que a thumb era o mais importante e que o início do vídeo ia definir se a pessoa ia ficar ou não. Mas eu pude ver na prática o quanto isso é real, completamente real, completamente real. Então, eu tenho vídeos onde eu testei um início diferente e a queda foi ridícula. Ridícula, assim. Foi pá! E eu, tipo, meu Deus! A sensação que a gente tem quando faz um início ruim é de perder o vídeo. É de perder, porque ninguém assiste. Então, você fez um vídeo incrível e o início tá fraco, o início não tem um gancho que faça a pessoa querer ficar para ver o que vai acontecer, perdeu o vídeo. Eu pude ver na minha pele o quanto o início é importante. Eu falei lá no início desse vídeo aqui, né, que a thumb ia definir muito isso, as apelações, se a pessoa ia clicar. E o início define se ela vai ficar. E a junção desses dois é tudo que importa, basicamente. Claro que o conteúdo vai dizer se ela vai comprar, né? Se ela vai comprar ou não. Tanto que a gente faz um testezinho com as pessoas que compram, que viram alunos, e muito se fala sobre a qualidade do conteúdo, muito se fala sobre a didática dos professores e muito se fala sobre a confiança dos professores na hora de ensinar. Ou seja, 100% voltado ali para a qualidade do conteúdo. O conteúdo precisa sim ser bom, o profissional, o professor, o especialista precisa ser bom, estar confiante do que ele está fazendo para as pessoas comprarem. Mas elas nem vão chegar
a conhecer ele se o início e a thumb não tiver bem legal. O último tópico que eu botei foi: o curto chega em mais pessoas, não adianta. Por que eu coloquei isso? Porque eu tô fazendo esse trabalho no YouTube já faz um tempo, faz uma semana que eu comecei a produzir curto. Cara, todo curto que eu posto tem mais de 5.000 views. Não é assim no YouTube. Não é assim. Eu consigo postar, eu consigo em uma hora, eu gravo um YouTube. Em uma hora, eu gravo 15 curtos. Então, eu consigo um volume com qualidade, que é uma coisa que eu não consigo no YouTube. Ainda, hoje, porque nós editamos, nós escrevemos o roteiro, nós tudo. Então, eu não consigo produzir volume e quantidade para o YouTube, mas eu consigo produzir volume e quantidade para o curto e alcançar um número de pessoas enorme. Mas não necessariamente essas pessoas vão comprar. Então, eu posso fazer conteúdos como já fiz de 500.000 no curto, 500.000 de views. Só que essas pessoas não têm uma relação próxima, não confiam tanto em mim a ponto de comprar. Algumas vão comprar, mas esse efeito é muito desproporcional de compra, mas é muito bom fazer o curto para que as pessoas conheçam, vejam seu rosto, para começar a gerar familiaridade, porque a gente só compra o que é familiar, porque o que é familiar é de confiança. Isso é uma coisa que eu aprendi quando eu estava estudando neurociências. A gente confia no que é conhecido, no que é familiar. Isso vem de muito antes. Então pensa o nosso primo distante lá, antes de virar Homo sapiens já, ele já estava muito preocupado com o desconhecido, porque o desconhecido significava diretamente morte para ele. Só que a gente traz essas heranças dentro da nossa cabecinha. Então o desconhecido ainda é assustador e o familiar é confortável. Então é muito valioso para mim ser familiar. E é por isso que o curto faz tanta diferença, porque eu consigo alcançar uma massa, consigo ter um volume de pessoas olhando para o meu rosto, olhando para o rosto do professor, associando o rosto dele a jiu-jitsu ali no cérebrozinho dela, e depois eu posso aparecer com um conteúdo bem mais rico, mais pesado mesmo de conteúdo, mostrando para ela que esse professor sabe do que está falando e que tem muito mais que ela pode aprender dentro da plataforma que é o meu produto. E aí eu vendo para ela. Então eu não comecei a fazer curto, não porque eu quis desde o início, mas porque realmente não dava muita coisa para fazer. Mas se eu pudesse, teria começado junto, porque ele me dá pessoas conhecendo os meus professores. Isso é de um valor para mim enorme. Então essas foram as coisas que eu aprendi nesses meses, que eu teria feito diferente, que eu errei, ou que eu acertei também, mas eu também prometi que eu ia mostrar números, né? Afinal, empresa digital também tem custo fixo, também tem custo variável, também gasta. No início eu vi a galera falando assim, qualquer um pode empreender no digital, porque não existe barreira de entrada, não existe custo, não existe não sei o quê. Existe custo sim, né? Você vai fazer seu site, você vai pagar domínio, você vai pagar hospedagem, aí você vai fazer o seu site, nem sempre isso dá certo, porque eu fiz o meu site, mas nem sempre você vai conseguir fazer o seu site, então você vai ter que pagar para alguém criar o seu site. Você vai ter que editar vídeo, então nem sempre você sabe editar, nem sempre você tem tempo para editar, vai ter que pagar editor, tem muitos custos de ter uma empresa online também. Então eu pago uma anuidadezinha na Hotmart, toda vez que eu vendo dou uma parcelinha para a Hotmart, isso são custos fixos da minha empresa e não são tão pequenininhos quanto eu achava que era. É claro que eu vou mostrar um número aqui que ele tá pequeno, claro, ele tá pequeno, porque eu comecei o tráfego pago, como eu tinha dito para você, agora. Então, esse número vai começar a crescer agora, mas eu planejo trazer depois outros vídeos e vou atualizar esses números para ficar mais real, assim, o custo de uma empresa digital, porque esse número eu considero até bem baixo. E o que eu gastei, né? Esse número, ele veio de quê? Basicamente, ele veio de aplicativo
e inteligência artificial. Eu gastei com CapCut, que é onde eu faço as edições dos conteúdos. Eu gastei com Canva, que é onde eu faço as artes, as thumbs, as capas. Eu faço também alguns carrosséis para o Instagram. Eu gastei com OpsClip, que é uma inteligência artificial que eu uso para fazer cortes automáticos. É excelente, eu posso fazer um vídeo só sobre OpsClips aqui, porque ele me ajuda demais. Eu também gastei com Hotmart, gastei com anúncios. Recentemente a gente começou a fazer esses anúncios. Gastei com ChatGPT e gastei com microfone. Comprei o investimento desse microfone aqui. Eu comprei também um celular melhor, que não é esse que eu estou usando, porque o Gabriel está usando o celular melhor que eu comprei para gravar os conteúdos, mas eu não coloquei o custo do celular. Ah, também teve uns custos de cursos dos concorrentes que a gente comprou para ver como organizava, do que ele estava falando, para até analisar o comentário dos alunos dele, ver onde ele estava errando, onde ele estava acertando, para a gente fazer também. Então, todos esses gastos juntos, incluindo os anúncios que a gente já fez, mas como eu disse, esses anúncios esse investimento de anúncio vai aumentar agora, mas eu já gastei R$ 2.756 com a empresa. A maior parte é custo fixo, mas eu tô contando isso desde o dia mês 7, com 12 dá 5 meses, é isso mesmo. Todo o período da empresa custaram 2.756. Então, como eu disse, esse número está bem baixo, porque o tráfego pago começou agora. Mas eu também faturei, então eu tive alunos, a maior parte vindo do orgânico, o resultado do tráfego pago a gente ainda não tá bom, não tá girando, mas eu tive boas vendas no orgânico, o YouTube converte bem, converte muito bem. Então, quando um vídeo sobe, já começa a chegar a notificação da Hotmart, isso é muito legal. Nosso produto tem um ticket baixo, que é de R$ 47. A gente vende a anuidade, mas até agora só uma pessoa comprou a anuidade. Precisa de uma estratégia aí para vender mais a anuidade e fazer mais caixa. Mas ao longo da nossa trajetória eu vou trazendo aqui as ideias, as coisas que a gente está testando e a resposta que a gente está tendo. De faturamento total que eu tive só com alunos, porque sim, a gente já monetizou no YouTube, mas ainda não fez saque, porque só a partir de $100 para sacar, e a monetização não veio há tanto tempo assim, então ainda não consegui sacar. Então eu não coloquei na planilha, mas até agora e 100% de venda da plataforma, a gente faturou 2.362. Isso significa que a gente está R$ 400 aí negativos que a gente colocou e ainda não voltou. Eu acho um número bem ok para esse início e eu sei que o jogo vai virar quando o tráfego pago começar a funcionar, a rodar e a entender o algoritmo, entender exatamente qual é o meu cliente. Por isso, estou muito animada para os próximos meses. Essa é a principal estratégia para que a gente consiga viver do infoproduto, é fazer cada vez conteúdos melhores, investir na qualidade e não na quantidade, e usar o tráfego pago para otimizar a entrega. Essa é a nossa estratégia e eu vou ficar trazendo conteúdos atualizando sobre como está sendo essa jornada. Isso foi apenas o vídeo 1 e eu tô muito animada para o que vem aí. Espero te encontrar também no próximo vídeo. Então, se você está assistindo até aqui, não se esquece de se inscrever para a gente se ver depois também. Um beijo e até a próxima.